Bom dia, bom dia, bom dia! Cadê o pelotão do 459? Estamos ao vivo, já começou, escreve aí, já estamos ao vivo, a live já abriu, dá aí um F5 para poder atualizar. E aí, como é que vocês estão? Bora tocar o terror na terra. Eu estava ali pensando, antes de entrar ao vivo, o quanto esse pelotão 459 é diferenciado. Só de vocês estarem aqui, vocês já se diferenciam de muita gente aqui no mundo, sabiam? Realmente não é qualquer um que entende do teu propósito, não é qualquer um que quer crescer, que quer amadurecer, não é qualquer um que quer adquirir conhecimento. A maioria das pessoas estão vivendo a sua vida do jeito que está e coloca, né, a responsabilidade na mão de outra pessoa, arruma o culpado para justificar os seus fracassos e fica empurrando a vida e às vezes vivendo até de uma maneira muito egoísta, vivendo só para si mesmo. Aqui, estou tendo meu salário, estou tendo meu dinheirinho, estou pagando minhas contas, não quero me expor, não quero aparecer para ninguém, não quero abrir a boca, deixa eu ficar quietinha na minha, né? Deixa eu ficar aqui só comigo. E eu acredito que esse pelotão 459, as pessoas que levantam e já coloca a pressão no sol, já ouve cada pessoa que vem aqui, né, trazer conhecimento para você, a sua alma já tem ali um propósito diferenciado. Você sabe que você não está aqui só para pagar boleto, que você não está aqui só para fazer dinheiro, mas que existe um propósito, um chamado, uma missão que cada um de nós viemos para poder cumprir, que você quer amadurecer, quer crescer, quer se desenvolver, quer mudar a sua realidade, que você está aqui trabalhando para se expor, para poder abrir a boca, para ajudar outras pessoas. Então, eu quero aqui honrar cada um que se levanta aqui para esse 459, honrar a vida de vocês e vou dar aqui um conselho, porque foi um 459 desse que me resgatou. De verdade, não foi nenhum curso pago, não foi nenhuma mentoria que eu investi dinheiro. O que me resgatou, o que fez eu mudar de vida foi um 459, uma live gratuita, onde eu acordava de madrugada para poder ouvir. Então, há 3 anos atrás, eu estava desse lado aí que vocês estão. Eu estava aí, de joelhos, escutando o 459, chorando, pedindo Deus respostas, pedindo Deus um direcionamento, pedindo Deus clareza, e ele foi trazendo. Cada 459, ele foi tirando uma escama dos meus olhos. A cada live, ele ia trazendo um discernimento novo, uma clareza nova, um nível de consciência novo, e eu fui colocando em prática. E é isso que eu quero dizer para vocês. Acreditem. Vocês só escutando essa live de manhã podem mudar a vida de vocês. Eu mudei a minha. Eu comecei a tomar decisões que há muito tempo eu não tomava. Eu comecei a mudar os meus ambientes, porque na verdade o meu comportamento, os meus hábitos, as minhas atitudes só começaram a mudar porque eu comecei a mudar isso aqui, ó. Em primeiro lugar, a minha mente. A minha mentalidade começou a ter consciência de coisas que antes não tinha. Eu comecei a ouvir coisas que eu nunca tinha ouvido falar antes. E eu comecei a ter clareza. Escreve essa palavra aí para mim, clareza. E quando você tem clareza, quando você tem luz, quando você tem consciência, a sua vida, ela começa a dar uma acelerada. Eu falei isso no Método IP aqui em Paris nesse final de semana. Ainda coloquei depois vocês procuram no Google, uma imagem que fala sobre o tempo que os planetas demoram para o período de translação. E a Terra demora 365 dias para dar a volta no Sol. Só que se você vai perceber que o Vênus e o Mercúrio, eles demoram, acho que é 88 dias o Vênus, de tão rápido que é. Sabe por quê? Porque ele está mais próximo da luz, mais próximo do Sol. Ana, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que quanto mais luz, quanto mais consciência, quanto mais próximo de Deus você estiver, porque Deus é luz, mais rápido serão os seus resultados, mais a sua vida ganha velocidade, mais você entra ali no nível de aceleração. E aquilo que você demorava anos para fazer, você vai fazer em meses. E aquilo que você demorava uma década vai ser feito em 1 ano. Você vai perceber que a luz, ela traz velocidade. Escreve isso daí. A luz traz velocidade. Quanto mais próximo da luz, quanto mais consciência, quanto mais clareza sobre as questões naturais, sobre as questões de Deus, que é luz, né? Então, quanto mais luz, mais velocidade. E a sua vida vai realmente
eu falo que Deus liga as turbinas, né? Daqueles que alinham o coração com o dele. Quando você alinha seu coração com o de Deus, não tem jeito. Ele começa a acelerar. As coisas começam a acontecer com uma velocidade ímpar. E você vai incomodar muitas pessoas. As pessoas vão começar a olhar para você e te achar arrogante, e achar que agora você mudou, e achar que você está numa seita. E elas vão inventar mil desculpas e mil histórias para poder te parar ou para te diminuir. Sabe por quê? Porque a sua velocidade vai denunciar a lentidão delas. Porque o quanto você vai crescer vai denunciar que eles não saíram do lugar até hoje. Enquanto você estava no mesmo nível que essas pessoas, estava tudo bem. Agora, não sobe de nível, não. Não sobe, não começa a dar resultado. Você vai ter que sair desse ambiente. Ou então, você vai ser chamado de metido, arrogante, enfim. Por isso que muitas pessoas, quando começam a crescer, elas realmente mudam. Elas saem do ambiente que elas estão. Elas não conseguem ficar as mesmas amizades, sabe? Os mesmos ambientes. Por quê? Por causa da frequência. Gente, é frequência, luz, ondas. Quando você acessa uma frequência diferente, tem ambientes que você não consegue nem chegar perto mais. Eu não sei quem aqui já está vivendo essas experiências, mas uma pessoa que levanta 4, 5, 9 da manhã, todos os dias, escuta o que a gente fala aqui, ela não consegue ser a mesma. Quando eu começava a ouvir o 459, eu ainda era CLT, eu ainda trabalhava com carteira assinada. Eu ia para o meu trabalho, parecia que eu era um ET. Eu chegava no banco, eu olhava ali e falava, Deus, eu não sou daqui. Isso aqui não tem nada a ver comigo mais. Por quê? Porque a minha mente já estava expandindo. Até no dia que eu percebi que eu cresci tanto na mente, que aquela cadeira do banco, eu não cabia mais nela. Eu não cabia mais. Falei, eu cresci muito, isso aqui já não é mais para mim. Foi quando eu pedi demissão do banco. E eu pedi demissão de 15 anos, eu tinha acabado de ser promovida. Ana, mas você pediu demissão porque estava ruim? Tava não, estava muito bom. Eu estava no maior cargo de gerência do banco. Eu era gerente de plataforma empresa. Tinha uma carteira de milhões. Não estava ruim, não. Eu estava no melhor momento meu do banco, se for olhar profissionalmente. Mas a minha alma já pedia outra coisa. E aqui nós vamos falar sobre experiências hoje. E eu quero deixar um código para você. Sempre quando a sua alma te chamar para algo, quando Deus quiser te entregar o extraordinário, você vai ter que abrir mão do bom. Acredita, você nunca vai abrir mão de coisa ruim. Dificilmente. Vai ser sempre de coisas boas. Mas para viver o extraordinário, eu preciso abrir mão do bom. Para viver o novo, eu preciso deixar o velho. Existe uma semente que precisa de semente para você poder acessar a próxima fase. Não tem como você falar, não, eu quero viver esse extraordinário de Deus, mas eu não quero largar isso daqui. Você sempre vai ficar em cima do muro. E Deus não funciona com ninguém em cima do muro. É all-in. Ou você mergulha, ou você decide, e você vai com tudo, ou você vai continuar em cima do muro. Eu tive que pedir demissão do banco. Sabe? Como diz o Pablo, sair do caixão e quebrar a tampa. E começar a tomar decisões. E mudei para Alphaville. E ali a minha vida começou a mudar. Eu comecei a viver novas experiências. E aqui, esse tema de hoje é tão valioso, que se você conseguir, abre o teu coração para ouvir o que eu tenho para te dizer. Abre de verdade. E que a live de hoje possa gerar uma transformação real na sua vida. Que não seja só um assunto aleatório, porque eu sei que a nossa vida é pautada pelas experiências que a gente vive. Eu sei que isso daqui que eu vou dizer hoje é o início para você mudar a sua realidade. Esse é o início para você poder ressignificar suas crenças, para você poder mudar os seus comportamentos, os seus hábitos. O que é isso, Ana? São as experiências. O quanto nós precisamos de viver experiências na vida. O quanto a minha vida mudou quando eu me coloquei disponível para viver experiências. O nosso Deus é um Deus de novidade. Deus não quer o mais do mesmo. Deus não quer que você viva 10, 15, 30 anos fazendo a mesma coisa. A mesma coisa, pelo contrário. Ele é um Deus de novidade. E ele tem novidade todos os dias para você. Ele tem coisas novas.
lugares inéditos de Deus, lugares que você nunca foi, pessoas que você não conhece ainda. Só que a gente, na verdade, quem atrapalha somos nós mesmos, né? Nem é Deus. A gente é que não se coloca disponível para viver essas experiências. E aqui eu quero trazer para vocês uma reflexão para a gente poder começar. O quanto vocês têm vivido experiências na vida de vocês? Qual é o tamanho do repertório de vocês? Vocês realmente têm histórias para contar? Por que, Ana? Porque a vida é pautada pelas histórias que eu conto. Então, se eu não tenho história, se eu não tenho experiência, percebe que muitas vezes quando eu estou dando live para vocês, eu estou fazendo a live, eu estou contando histórias. Percebe o quanto o Pablo conta histórias? Quanto o Tiago conta histórias? Percebe quantas histórias nós temos para contar? E é muitas histórias. Só que a minha vida começou a ter história para contar quando eu comecei a viver experiências novas. Enquanto eu só levantava, ia para o banco, batia meu ponto, voltava, dormia, voltava para o banco, batia meu ponto. As histórias que eu tenho para contar, 90% delas vieram depois que eu pedi demissão do banco. E eu comecei a viver experiências. Que eu morei 6 anos num quartinho de hotel em Alphaville. Que eu cheguei em Alphaville sem conhecer ninguém. Apenas com um propósito no meu coração, um chamado de Deus. E agora? Agora eu mudei para a França. Cheguei aqui na França sem conhecer ninguém, sem falar francês, sem casa para morar. São tantas experiências, são tantas. E para eu chegar de Alphaville e morar aqui na França, quantas experiências eu tive que viver? Porque as experiências trazem maturidade, experiência traz crescimento, experiência aumenta o seu repertório, o seu campo de visão. E as histórias conectam as pessoas. As histórias conectam aquilo que está no seu coração. Entende? Então, quando eu conto a minha história, eu conecto com quem... Quantas vezes eu contei a minha história e tem gente que falou assim, Ana, parece que está contando a minha história. Parece que você me conhece. Eu já passei exatamente por isso. Eu estou passando, inclusive, por isso agora. Então, a vida é feita de histórias. Você precisa de viver muitas experiências. Muitas histórias. Só esse ano eu já viajei, se eu não me engano, uns 9 países. Hoje eu moro na França. Já fui para Orlando esse ano, já fui para a Suíça, já vou para Irlanda agora, vou para Israel agora daqui 15 dias. Voltei para o Brasil ainda esse ano. É tantas histórias para a Alemanha, para Portugal. Quando a gente começa, e aí você fala assim, Ana, mas como que eu vivo isso tudo? Quando você começa a alinhar o teu coração com o propósito de Deus para a tua vida. Sabe por quê? Porque Deus é um Deus de novidade. Deus é um Deus de novidade. E você precisa de viver experiências. Tudo é. Coloca isso daí para a gente poder começar essa live de quinta-feira às 5h24 da madrugada. Escreve aí. A vida é feita de experiências. A vida é feita de experiências. E aqui eu quero fazer uma pergunta para até te provocar. Quantas oportunidades você já recusou por medo de arriscar? Por medo de viver aquela experiência? Quantas vezes você disse, essa experiência não é para mim, quando na verdade era exatamente aquilo que você precisava viver? Quantas experiências você deixou de usufruir por falta de merecimento, por escassez, por não se sentir capaz? Será que você não estaria em outro nível hoje, emocional, espiritual, financeiro, se você tivesse dito sim às experiências que Deus te apresentou? Será? Quantas portas ficaram fechadas porque você escolheu a segurança da rotina ao invés de fé para viver o novo de Deus? Quantas vezes apareceu situações na sua vida em que você olhou para a condição ao invés de mergulhar naquilo? Ao invés de viver aquilo que estava disposto para você? Eu falava com meu esposo esses dias
que meu esposo teve uma oportunidade de viver uma experiência ímpar há 2 anos atrás. E eu nunca esqueço dessa experiência. O Pablo fez uma viagem e convidou os sócios para poder ir com ele. E meu marido não foi. E eu lembro que na época ele ainda trabalhava, né, como servidor público, então ele não podia ir. Olha a prisão. Olha a prisão. Aí ele não podia ir. Mas eu tenho assim, sabe quando a mulher sente? Eu tenho certeza que essa viagem ia mudar a vida dele. Ana, mas a vida do seu esposo não mudou? Muito. Só que demorou. Demorou 2 anos. Foi 2 anos depois que ele pediu exoneração. 1 ano e meio depois que ele pediu exoneração do serviço público. Talvez ele podia ter acelerado muito mais. Sabe por quê? Porque as experiências aceleram os seus resultados. Escreve aí esse código. As experiências aceleram o meu resultado. E ele não foi. Sabe por que ele não foi? Escassez. Não, duas coisas, escassez e porque ele trabalhava. Ele ainda não podia, apesar que ele poderia tirar aqueles 3, 4 dias, né? Ele não precisaria, era final de semana, era feriado, só que tinha escassez e ele também não podia mostrar que ele estava viajando, porque ele ainda trabalhava como servidor público. Olha a escravidão. Quantas vezes eu também não viajei, porque eu ainda trabalhava no banco? Quantas vezes eu não podia abrir uma live, porque eu ainda trabalhava no banco? E eu tinha que seguir as regras, né, daquele lugar onde eu estava subordinada. Quantas experiências você não deixou de viver? E eu lembro que quando ele pediu exoneração, a gente viajou para Orlando, a gente depois viajou para Paris, foi quando a gente recebeu o chamado. A gente fez um cruzeiro, depois a gente foi para Roma, Portugal. Isso tudo depois que ele pediu exoneração, a vida ganhou velocidade. As experiências aceleram os nossos resultados. E sabe qual que é a verdade? A verdade é que tem gente que está estagnada, não por falta de talento, não por falta de oração, não por falta de querer, mas sim por falta de experiência, por falta de vivência. Gente que quer colher frutos sem ter se lançado, sem ter ido para o campo de batalha, que quer autoridade sem ter enfrentado o processo, sem ter vivido experiência. Pessoas que querem ter voz, mas nunca viveu algo que gere verdade no que diz, que nunca realmente experimentou aquilo que tanto quer dizer. Experiência, você precisa de se posicionar. A experiência é você que precisa viver. Não adianta você viver das minhas experiências. Uma vez eu falei isso para o Senhor. Eu estava orando e eu falei, Deus, eu quero viver experiências novas com o Senhor. Eu vejo o Pablo falando do Senhor, eu vejo outras pessoas dando testemunho de experiências que teve com o Senhor. Mas eu quero viver essas experiências. Eu quero acessar o trono de Deus. Eu quero viver experiências minhas. Por quê? Porque a experiência não se imita, não se herda, não copia. A experiência, ela é sua. É a sua história. Então, eu não quero mais viver de experiências que eu conto de outras pessoas. Eu quero viver as minhas próprias experiências. Sabe por quê? Porque a experiência se vive. E viver de experiências, muitas vezes, é desconfortável, porque vai te tirar da zona de conforto. Vai ter que fazer você romper os seus medos. Vai ter que fazer você romper sua escassez. Romper os seus bloqueios. A experiência vai te tirar da zona de conforto. Mas vale muito a pena. Porque a experiência vai te dar visão. Vai te dar força, vai te dar sabedoria, vai te dar histórias que jamais você teria sem ter vivido essa experiência. Coloque isso aí, experiências geram histórias. Histórias para contar. Uma vez a gente viajou para Londres. Agora, a gente foi para Londres antes de ir para a Suíça. Agora, quando a gente fez o método IP. Antes do IP da França também. Foi assim, não sei quem acompanhou. A gente viajou, foi loucura. Mas foi uma viagem que eu vou falar para vocês. Eu não iria viajar. Porque eu estava em Londres. O Pablo veio para fazer o método IP em Londres. E todo mundo foi para lá. E a gente foi agora, em fevereiro. E aí, em Londres, o Pablo cismou de querer esquiar, lá em Chamonix.
que é aqui na França. E aí eu virei e falei assim, aí a gente estava lá, só que estava faltando uma semana para o método IP, aqui na França. E eu falei, gente, não tem como a gente ir esquiar. Como que eu vou esquiar? Tem método IP semana que vem. A gente tem que arrumar tanta coisa. E o Pablo, nós estamos indo esquiar logo depois do método IP, aqui de Londres. Eu poderia não ter entrado nessa experiência. Eu poderia não ter ido nessa experiência, porque eu tinha um monte de desculpa. Eu tinha método IP, a questão financeira também, porque compramos passagem em cima da hora, fechamos uma casa em cima da hora, enfim. E aí eu lembro, a gente estava conversando, eu, a Patrícia, os meninos, o meu esposo, a Patrícia virou e falou assim, Ana, mas o que vale é a experiência. E na hora que ela falou aquilo, aquilo tocou na minha alma. Eu falei, gente, por que eu não vou? Eu vou deixar de viver uma experiência que eu nunca mais vou ter oportunidade de viver. E eu vou contar para vocês uma coisa. Eu decidi ir para Chamonix, os meninos todos com passagem comprada. Meu esposo ia e eu não ia. Eu ia voltar para Paris para poder arrumar o método IP. Meu esposo tinha comprado, tanto que eu fui num voo depois do meu marido. Meu marido já tinha ido para o aeroporto. Gente, foi uma decisão em menos de 12 horas. Meu marido foi para o aeroporto e eu decidi ir. Liguei para ele, falei, amor, tô indo. E ele já estava indo para Chamonix. Ele me esperou eu chegar, que eu cheguei só no dia seguinte. Então, eles dormiram numa casa na Suíça para me esperar chegar no dia seguinte, para depois a gente subir para a montanha. Não, foi doideira. E eu decidi ir. E eu corri, fiz minhas malas, peguei o avião, fui para o aeroporto, isso tudo em Londres, sozinha. Gente, loucura. Mas eu fui. E eu posso falar para vocês, tá no top 3 das melhores viagens que eu já fiz na vida. Na verdade, eu acho que foi a melhor viagem até então. Porque eu tive um encontro com Jesus, que eu nunca podia imaginar. Vocês não têm noção do que eu vivi nessa viagem. A experiência, não tem dinheiro no mundo que pague. Não tem nada que pague a experiência que eu vivi nessa viagem. Agora, eu poderia ter não vivido. Eu poderia ter olhado para 1000 outras coisas e não ter mergulhado e não ter experimentado. E essa viagem me deu visão, me deu sabedoria, me deu história. Estou aqui contando a história para vocês. E numa madrugada, a gente não dormiu em Chamonix. A gente ficou virado à noite, virando à noite, só orando, só louvando a Deus. Gente, curas teve naquelas madrugadas, milagres aconteceu. Foi coisa assim que não tem como contar, se achar que a gente é doido. É só quem vive que sabe. Mas eu tô contando o seguinte, eu vivi experiências que eu vou guardar para o resto da minha vida. Sabe o que acontece? Muitas vezes a gente se sabota, achando que nós não somos merecedores de viver algo incrível, achando que a gente não é merecedor de viver experiências novas. E aqui eu quero trazer algo para você. Será que você ainda está preso nessa crença de que viver o melhor não é para você? De que viver uma experiência que você não é merecedor? Será que você ainda está tentando merecer o que Deus já liberou para você viver? O que Deus já, as oportunidades que Deus já colocou na sua frente? Porque eu já deixei de viver muitas experiências por falta de merecimento, por não me sentir merecedor de viver aquilo, por achar que aquilo não era para mim, por escassez, por olhar apenas para a condição. Posso te falar uma coisa? Nessa live, eu quero te lembrar que você não foi criado para sobreviver e para viver uma vida de sofrimento no mesmo lugar, mas você foi criado para viver o novo de Deus, para viver experiências novas, para se transformar a cada vivência, para crescer com cada história, porque o poder da sua vida está exatamente nisso, nas experiências que você tem coragem de viver. Quem está anotando, anota isso. O poder da minha vida está exatamente nas experiências que eu tenho coragem de viver. Já deixei de viver muitas experiências por viver de condição, escassez, medo de romper, o não merecimento. Eu já passei muito por isso, gente, muito. E eu sei o quanto a gente se sabota. É a experiência que nos transforma, que transforma a nossa vida.
De verdade, quem não vive experiências vive apenas nas margens da própria história. Eu não mergulho, eu não vou para o campo de batalha, eu não entro no caminho, eu fico só ali na margem. A experiência, ela não apenas nos ensina, mas ela nos liberta, ela te cura, ela te reposiciona. O seu valor não está no que você sabe, mas está naquilo que você viveu e superou, nas experiências que você tem. Eu falo que as experiências é como se fossem portas de crescimento, que vão rompendo os nossos limites. Por que, Ana? Porque toda experiência gera um desafio, e todo desafio traz uma fraqueza à tona. E quando você traz uma fraqueza à tona, você supera e você depois ajuda outras pessoas a superarem, contando a sua história daquela experiência. Vocês conseguem entender o poder que tem isso? Nada marca mais uma alma do que uma experiência que revela quem você é de verdade. Nada vai mudar tanto a sua vida quanto as experiências que você decide viver, que você decide. Eu vou falar para vocês que a nossa vida, ela é pautada pelas nossas experiências. E é impossível você ter uma mente próspera, você mudar a sua mentalidade sem viver experiências que vão expandir os seus limites. Quando eu fui em Chamonix, nós subimos o Monte Carlo. Quando eu cheguei lá em cima, naquela montanha, o ar estava menos 15 graus, um frio. Eu olhei para aquela montanha. Eu olhei para aquele gelo, para aquela neve. Lá do topo, nós só ia subindo, subindo, subindo. Gente, foi uma experiência que eu vou contar para vocês. Mudou a minha frequência. Só de acessar a frequência daquela montanha. Só de subir ali, só de olhar para aquilo ali, respirar. Sabe assim? Eu falei, gente, isso aqui são experiências que vão marcar a sua vida, que vão fazer você mudar isso aqui, ó, a sua mentalidade. O que te torna inesquecível não é o que você tem, mas as histórias que as suas experiências geram. E quando a gente começa a viver experiências, né, quando Deus começa a trazer oportunidades, Ele quer realmente fazer com que você viva o novo. Viva o novo. A primeira coisa que você tem que entender é que maturidade não é determinada pela idade, mas pelas experiências que você vive, pelas decisões que você toma. Existem experiências que hoje você pratica e que talvez não está te trazendo, não está te trazendo maturidade, não está dando ROI, não está te voltando. Agora, tem experiências que você vai começar a entrar a partir de hoje, que vão mudar a sua energia, que vão mudar a sua frequência, que vão mudar a maneira como você olha para o mundo. Ana, a experiência me traz maturidade? Muita. Experiência me faz crescer? Muita. De verdade, gente, ninguém quer andar com pessoas que não vivem experiências. Ninguém quer escutar pessoas que não têm histórias para contar. Ninguém quer estar perto de gente que não gera energia. Ninguém. Você vê que a frequência da pessoa é nítida. Você vê que aquela pessoa carrega algo. Olha para você ver, nossa, a Ana, ela mora em Paris, ela mora na França. Olha as experiências, ela não só mudou de país, ela atravessou o oceano. Ela deve ter muita história para contar. O que que é mudar para a França? Como assim largar tudo e ir para um país sem ter empresa, sem ter renda, sem falar francês, sem conhecer ninguém, sem ter casa para morar? Me conta, que experiência é essa? Foi fácil? Não, não foi. E não é até hoje. Você vai perceber que as experiências que você se coloca para viver vai gerar desafios, vai fazer com que você viva desertos. Só que são exatamente esses desertos. É exatamente você sair da zona de conforto que vai fazer você crescer, que vai fazer você adquirir maturidade. E quanto mais maturidade, quanto mais você crescer, quanto mais a sua alma tomar o governo, porque isso é um governo da alma. Quais pessoas têm coragem de fazer isso? Só quem tem governo. Só quem não é escravo. Só quem entendeu o propósito de vida. Só quem vive de decisão e não de condição.
Não é para todo mundo. E quando você acessa esse governo, a tua alma, ela realmente cresce, amadurece, e você consegue ajudar outras pessoas com a tua história, com a tua fala, com a tua experiência, a também atravessar esse caminho. Quantas pessoas, quando eu contei a minha história, de largar tudo em Belo Horizonte, mudar para Alphaville, ouvindo a minha história, elas foram influenciadas. Falou, Ana, mas por que deu certo para você? O que você fez para estar onde você está hoje? Quais foram as experiências que você viveu? É claro, gente, que cada um aqui vai ter uma experiência diferente. Cada um aqui tem uma realidade diferente. Mas quando você conta o caminho, você traz clareza para aquelas pessoas que vão viver aquele caminho. Quando você vira e fala assim, olha, eu tive que ir para Alphaville. Então, eu me programei 3 anos para sair do banco, mas eu não tive coragem. Eu fiquei 3 anos ensaiando pedir demissão. E não tinha coragem de pedir demissão. Porque eu achava que a minha vida era o banco. E aí, na medida que eu for contando a minha história, eu fui ativando a minha identidade. Eu fui sabendo quem eu era. E a minha alma começou a não caber mais naquele lugar. Eu entrava e falava, isso aqui não é para mim. Aí as pessoas, Ana, eu também pensei isso, eu também sinto isso. Aquele lugar não é para mim. E aí eu fui contando. Na medida que eu vou contando as minhas experiências, vai trazendo clareza. E vai fazendo com que pessoas tenham coragem de fazer coisas que antes não tinha. Experiência, escreve isso daí. Experiência gera frequência. Experiência gera frequência. E o único jeito de você subir a frequência é com resultado. Ou seja, vai ter que provocar novas experiências para você poder ficar mais forte, abrir mais a sua mente e para você ter mais resultado. O único jeito de subir a sua frequência é quando você dá resultado. Se você não tem resultado, você tem a sua autoconfiança fica baixa. E o único jeito de você ter resultado é provocando experiências. Para os homens que estão aqui, vai fazer um Ironman, vai fazer um Ultraman, vai viver essa experiência. Você vai falar assim, não, Ana, mas eu não dou conta. Eu te contar uma coisa, se você entrar no Ironman e você correr não sei quantos quilômetros de bike, nadar tanto tempo, correr tantos quilômetros, isso vai gerar um resultado na sua vida que vai levar a tua frequência. Você não vai ser mais qualquer um. Que mexe comigo, não. Eu sou Ironman. Você quer botar pressão na minha vida? Você não tem noção da pressão que eu já me coloquei. O que é isso aqui diante de uma pessoa que correu um dia inteiro? O que é isso aqui diante de uma pessoa que viveu essa experiência, que tem esse resultado? Ana, então eu posso provocar resultado? É lógico. Você pode provocar experiências. Provoque novas experiências para você poder ficar mais forte, para você poder abrir sua mente, para você ter mais resultado. E cada experiência que você provocar, cada experiência que você entrar, vai te dar um nível de frequência novo. Você vai começar a subir seu nível. Sabe? Você vai falar assim, meu filho, eu tô acordando 4h59 da manhã todo dia. Você quer me botar pressão na minha vida? Faz o seguinte, vai acordar de madrugada. Vai fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. Depois você vem conversar comigo. Depois a gente senta aqui. Você começa a acessar uma nova frequência. E se você quer viver um desafio de verdade, se você realmente quer encarar algo, chama pessoas que já se desafiaram. Convive com pessoas que já estão lá na frente. Ana, como é que mudou sua frequência? O que mudou daquela Ana de 3 anos atrás, que estava aí, ó, igual vocês estão, assistindo um 459, para essa Ana hoje, que está fazendo um 459? Gente, vocês não têm noção. Eu falo isso aqui, eu arrepio inteira. Só Deus sabe. Há 3 anos atrás eu estava aí, ó, desse ladinho, trabalhando com CLT, gerente de banco, com uma vida desordenada, sem viver meu propósito, sem identidade ativada, com o casamento todo desconcertado, de joelho no chão, chorando, pedindo Deus respostas. O que mudou dessa Ana? De 3 anos atrás para essa que está aqui, morando na França, em Paris, se enviou da plataforma global da França, dando 459. O que é isso? Percebe que tudo isso que eu disse são resultados? Isso aí é resultado. E como você tem tanto resultado assim, Ana? Porque eu provoquei experiências.
Porque eu vivi experiências que me deixaram mais fortes, porque eu fui andar com pessoas que já viviam essas experiências. Pega esse código. Eu fui estar perto de pessoas que já estavam no caminho lá na frente. Por quê? Porque se eu não tenho o caminho, eu tenho que andar com quem tem o mapa. Eu olhei para pessoas que já tinham um mapa, pessoas que já estavam lá na frente, aonde eu queria estar, aonde eu queria acessar. E eu fui caminhar com essas pessoas. Águias andam com águias. Para de andar com gente que só reclama, que só murmura. Para de andar com gente pior do que você. Deixa eu te contar uma coisa. Começa a andar com gente melhor do que você. Começa a andar com gente que você tem que ser assim, o piorzinho da turma. Você tem que provocar isso. Porque é só isso que vai te fazer crescer, que vai fazer aumentar o seu campo. Imagina, quando eu comecei a andar com o pessoal, fui para Alphaville e comecei a trabalhar na plataforma e comecei a ouvir aquelas histórias. Aquilo para mim, gente, eu parecia um ET. Só que eu não retrocedi, eu fiquei ali, eu não desisti. E eu me desenvolvi, eu vivi experiências novas. E eu virava madrugada, e a gente foi lá para Goiânia, no Goiânia Arena, e eu viajava, e eu ia e fazia o 45, e eu assistia os 459, e eu entrei em mentorias, e eu mudei para Alphaville, e eu comecei a trabalhar na plataforma, e aí você vai, sabe? Você vai começando a viver experiência em cima de experiência. Para quê? Para você começar a empilhar pressão. Então, comece a andar com pessoas. Ana, mas eu não posso sair da minha cidade ainda. Então ouve aqui, ó, pela internet. Gente, a internet é um presente de Deus para os filhos usarem para falar da mensagem. Quando que vocês iam poder escutar isso se não fosse uma internet? Que dia? Quando que vocês iam ir para Paris? Entende? Mas a internet faz eu aqui do outro lado do oceano. Você tem noção? Olha o que a internet faz. Eu estou em Paris, na França. Aonde que você está hoje? Olha que loucura isso. Escreve aqui aonde que você está. A sua cidade ou o seu estado. Eu quero que vocês tenham uma noção do que a internet é capaz de fazer. Tem gente do mundo inteiro aqui agora. Do mundo inteiro. E você está tendo a oportunidade de ouvir pessoas que têm resultado. Entende? Então, se você não precisa hoje, é claro que a experiência de estar junto, a frequência de estar do lado, muda. Por isso que eu falo, viaja, sai do seu ambiente. Mas só de você estar ouvindo, isso aí já gera uma transformação. Olha aqui, Bahia, São Paulo, Itaquera, Aracaju, Angola, Niterói, Ceará, Goiás, Japão, São Paulo capital, Pernambuco, Bahia, gente, Santa Catarina, Mateus Leme, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Teixeira de Freitas, Santa Catarina, gente, é gente do mundo inteiro, Uberaba, Paraná, Florianópolis, é gente do mundo inteiro, do Brasil inteiro, e tem de Angola, tem Japão, tem França. Se eu contar para vocês que a internet, ela conecta. Então, eu quero dar um conselho. Se você hoje não consegue sair da sua cidade, mas você quer mudar a sua frequência, eu sei que as pessoas que andam com você ainda não têm essa frequência. Tá? As pessoas que você convive hoje só te levaram até no lugar onde você está. Se você quer viver algo novo, se você quer ter novos resultados, novas pessoas, novos ambientes, novas ideias, novos projetos para novos resultados. Então, eu preciso de viver o novo. Eu preciso de viver experiências novas. Eu preciso de sair desse mundo e eu preciso romper isso daqui, furar a bolha. Agora, se você não consegue se movimentar, você tem a internet. A internet para você poder ouvir pessoas que já carregam o resultado que você quer. Agora, qual que é a sua maior missão? Que realmente não é fácil, é você, ouvindo pela internet, começar a praticar, começar a ser um gerador de energia, começar a desenvolver, a ativar essa frequência. Então, você ouvindo a gente na internet, mesmo sem ninguém nessa frequência, você vai ter que ser o gerador dela. Então, você vai ter que correr 5 quilômetros, mesmo que seja sozinho.
Então, aí as pessoas vão começar a olhar e falar, aquela pessoa mudou. Você vai ter que parar de comer açúcar, você vai ter que começar a ler um livro por semana, você vai ter que começar a fazer lives, você vai ter que ouvir tudo que nós estamos falando e você ser o gerador. E as pessoas vão rir da sua cara porque elas não estão acessando essa frequência ainda. Mas na medida que você for tendo resultado, as experiências vão gerar resultado. Você vai começar a levar a sua frequência, porque frequência vem com resultado. E aí você vai começar a transformar, a mudar. E rapidamente você consegue sair do lugar onde você está. Mas vai ter que começar daí. Agora, Ana, eu tenho condição. Ana, eu posso. Ana, eu quero viver experiências novas. Então, nem que seja uma viagem. Viaja, vai assistir o Método IP, o do Pablo, lá em Alphaville. Sabe? Vai viver uma experiência de um final de semana. Sai do lugar onde você está. Nem que se for para você poder passar ali, pegar só a frequência do ambiente. Gente, só disso já faz você mudar vai mudar a sua visão. Entende? Provoque essas experiências. Provoque. Comece a sair do lugar. Você não é uma árvore, você não está preso para essa raiz nesse lugar. Viaja. Vai viver experiências novas. Começa a estar perto de pessoas que realmente vivem isso, para você poder aumentar o teu campo de visão. Sabe por quê? Porque na hora que você começar a aumentar o seu campo, não tem como você voltar para a caixinha. Depois que você faz um método IP, depois que você vive uma experiência, volta para a tua cidade, as pessoas vão querer te colocar dentro daquela caixinha de novo. E você vai perceber que não tem como. Sabe por quê? Porque você cresceu muito, você não cabe mais ali. Você não vai caber mais. Isso aconteceu comigo no banco. Eu comecei a ver, eu comecei a viver, comecei a escutar o 459, entrei no PLD, comecei a fazer mentoria, comecei a expandir meu campo de visão. Quando eu cheguei no banco, eu falei, eu não tô cabendo mais nessa cadeira. Você não consegue encaixar mais. Porque você aumentou isso aqui, ó. Você falou, não, isso aqui já não é para mim. É exatamente isso, Ana. Você já parou para pensar que a sua vida é o somatório das experiências que você já viveu até hoje? Olha para você hoje. Você hoje é fruto dos resultados das experiências que você viveu no passado. Então, peraí, Ana, eu tô tendo clareza agora. Calma. Se eu hoje sou a somatória das experiências que eu já vivi no passado, para eu mudar a minha realidade, no futuro, eu preciso viver novas experiências. A forma como você pensa, como você acredita, a maneira como você decide as coisas e até a maneira que você se comporta foi moldado pelas experiências que te marcaram, sendo elas boas ou ruins. Mas você hoje é fruto dessas experiências. Podem ser experiências traumáticas. Muitos de nós vivemos, né, de experiências que não foram tão boas na sua infância, enfim, mas que você hoje pode viver novas experiências. E a verdade é essa, que nós somos frutos das experiências que nós vivemos, ou que nós escolhemos evitar, ou aquelas que você não vive. Estou recalculando a rota, glória a Deus. E a pergunta que eu digo é: você tem histórias para contar? Se eu sentasse com você hoje, qual é o tamanho do teu repertório? Se eu te convidasse, vamos tomar um café aqui na Torre Eiffel, eu vou para a torre daqui a pouco. Nós vamos para lá hoje à tarde. Eu vou falar, nós vamos tomar um café ali na Torre Eiffel agora, aqui em Paris. Me conta suas histórias. Me conta, você tem repertório? A nossa conversa, como é que ia ser? Sabe por quê? Experiências geram histórias. Histórias geram autoridade. Histórias geram repertório. Histórias vão aumentar o seu valor. Entenda isso. Quanto mais histórias você contar, mais aumenta o teu valor. Quanto mais repertório você está, eu não sei se vocês percebem na vida do Pablo, mas olha o quanto de histórias que o Pablo vive. Olha quantas experiências ele se coloca. Do nada, vão para Mônaco. Do nada, ele estava aqui, né? Ele estava lá na Riviera Francesa. Vão para Saint-Tropez, vão para Nice, vão para Cannes. Do nada, vamos esquiar. Por quê? Porque ele sabe que a vida dele é pautada pelas histórias. Ele tem que ter repertório para contar.
E cada experiência nova, cada vez que ele vive. Ana, mas eu tenho que ter dinheiro, eu tenho que ir para Mônaco? Não, você não precisa ir, é porque é de acordo também, né, com a sua pujança, com o seu nível de crescimento. Mas você precisa viver experiências novas para aumentar esse repertório. As histórias conectam pessoas. Gente, de verdade, se você não tem histórias para contar, imagina uma pessoa que não tem história para contar. As experiências lapidam até a nossa identidade. Ela destrava o teu senso de merecimento. Ana, mas por que tem muita gente que foge de experiências, que não enfrentam, que se sabotam? Porque elas têm crenças de que ela não merece viver o melhor dessa vida, de que ela não tem condição, de que ela não tem capacidade, que isso não é para ela, que isso é só para poucos. E se é isso que você acredita, é isso que você vai acessar. Experiências constroem histórias. Histórias constroem conexão. Conexão gera autoridade, valor e oportunidade. Pessoas com grandes histórias têm grandes portas abertas. E eu vou te contar uma coisa. Se você tem experiência, história para contar, conte, abra a boca. Deixa fluir o rio. Ontem eu falei, né, na live, você é um rio ou você é um esgoto? De que adianta ter um monte de história e tá tudo aí, ó, nesse esgoto? Tudo guardado, tudo retido. Tem que abrir a boca, tem que ajudar, tem que falar com as pessoas. Você é usada por Deus e toca direto na ferida. Eu fico chocada, deixa doer. Gente, mas é com amor. Mas é com amor. Ana, me fala passagens bíblicas de referência? Falo. Anota aí os versículos bíblicos. Vamos falar algumas passagens bíblicas que falam sobre o poder que tem viver experiências, tá? Então, só escreve, experiências constroem histórias, e histórias constroem conexões, e conexões geram autoridade. Ana, por que as pessoas evitam experiências? Com medo de dar errado, medo do fracasso. E se der errado? Por causa da escassez. Não posso gastar isso agora. Não posso investir nisso agora. Isso aqui não é para mim. Não tenho condição. Autossabotagem. Falta de merecimento. Né? Isso não é para mim. Isso é demais. Esse bloqueio, gente, muitas vezes tem origem lá na sua infância. Crianças que ouvem muito assim: você não precisa disso. Quem você pensa que você é? Isso aqui não é pra gente. Isso aqui não, a gente nasceu pobre. Fica aqui, isso aqui não, isso aqui é só para os ricos. Você só não vai merecer isso quando você for perfeita, você ainda não é perfeito. A pessoa fica ouvindo aquilo, e isso pode trazer um senso distorcido de merecimento, de valor próprio. Então as pessoas, elas aprendem que só podem merecer algo, ou que elas não nasceram para isso, ou que elas só vão merecer quando elas forem tal coisa, entende? Quando elas acessarem tal lugar. E quantos de vocês não acessaram isso ainda? Por falta de merecimento, por não se sentirem merecedor. Ana, como é que eu aumento o meu nível de merecimento? Vivendo experiências, mesmo com medo. O seu cérebro, ele só entende que algo é possível quando você vivencia aquilo. Você vai ter que entrar nas experiências. Anota aí, Mateus 7. Mateus, no capítulo 7, no versículo 11, tem escrito: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas àqueles que lhe pedirem. Deixa eu te contar uma coisa. O que Jesus estava falando aqui? Que por mais que, se a gente, que ainda não é perfeito, dá tudo de bom para os nossos filhos, imagina Deus. Você acha que Ele não tem coisas boas para você? Será que Ele não vai te entregar experiências que vão te fazer crescer? Lá em João está escrito: eu vim para que tenham uma vida e uma vida em abundância. Deleitem-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Está lá em Salmos 37. Anota isso aí, Salmos 37, no versículo 4. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá os desejos do seu coração. Quais são as experiências que você quer viver? Ore, peça ao Senhor. O que você quer viver?
Quais lugares você quer frequentar? Lá em Romanos, no capítulo 5, no versículo 3, está escrito assim: nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. O que está dizendo aqui? Aquelas experiências que vão te desafiar, que vão tirar você da zona de conforto. As experiências difíceis vão moldar quem você é e vai te fortalecer espiritualmente. Ana, essa experiência de mudar para a França foi difícil? Foi. Produziu perseverança? Muito. Aumentou a sua fé? Demais. Eu precisei de viver essa experiência. Lá em Tiago, no capítulo 1, no versículo 2 está escrito: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, por diversas experiências, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros. Então coloca aí, experiência gera maturidade. Experiências geram perseverança. Experiências, muitas vezes nós vamos ser provados. Em Deuteronômios, no capítulo 8, no versículo 2 está assim: lembre-se como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de saber o que estava em seu coração. Às vezes, a experiência que você tem evitado na vida é exatamente necessária para forjar o seu caráter, para forjar como Deus forjou o povo de Deus naquela época. Então nós precisamos de viver. Quantas experiências você tem evitado de viver? Quantas experiências você tem fugido? Lá em Salmo 34, no versículo 8 está escrito: provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. O Senhor é bom. Ana, eu preciso viver experiências? Sim. Me dá um exemplo de uma pessoa bíblica que viveu uma experiência transformadora? Abraão. E eu vivi a experiência de Abraão, por isso que eu sempre lembro dele. Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Abraão, ele viveu a experiência de sair da sua zona de conforto. Deus chamou Abraão para sair da tua terra, como eu saí da minha, por isso que eu lembro dele. E viver uma experiência completamente nova. Ana, me dá mais um. Davi. Davi viveu a experiência com o gigante. Davi enfrentou o gigante. Davi não tinha condição nenhuma para enfrentar, foi uma experiência sobrenatural. Foi uma experiência que ele deve ter olhado: meu Deus do céu, como que eu vou matar esse gigante? De que jeito? Davi ainda era jovem, mas ele viveu essa experiência. Deixa eu te contar uma coisa: a experiência te posiciona como líder. A experiência, ela te dá autoridade. Ana, mas Davi enfrentou um gigante. Deixa eu contar, quantos gigantes você não está enfrentando? Quantos gigantes você não está evitando de viver essa experiência? E eu posso te falar, os gigantes vão revelar o seu tamanho. Os gigantes que você enfrenta revelam o seu tamanho. Escreve isso daí também. O gigante que eu enfrento revela o meu tamanho. Pedro teve a experiência de andar sobre as águas. Pedro andou sobre as águas. Isso foi uma experiência. Ana, para Pedro viver essa experiência, ele teve que ser o quê? Ousado. Pedro não estava com medo? Estava com medo. Mas ele teve ousadia. Ousadia. Viver experiências é mudar a nossa vida. Viver experiências vai aumentar o seu repertório. Viver experiências vai te forjar, vai te lapidar, vai te provar. Para você ser aprovado, você precisa ser provado. Viver experiências vai forjar, vai te moldar. Viver experiências vai aumentar o seu campo de visão, vai te trazer força, sabedoria. Ana, é preciso viver experiências? Muitas. Eu quero convidar vocês hoje para viver uma vida e uma vida de experiências. Ana, como é que eu faço isso? Vivendo algo novo todos os dias. Viva algo novo todos os dias. Olhe para a tua vida.
e fala: qual experiência nova eu vou viver hoje? E talvez não precise ter experiências grandes demais, experiências que vão gastar recurso. Uma experiência nova, a leitura de um livro, né? Você visitar um lugar novo, você escutar algo novo. Nós vamos fazer um boot agora poderoso. E você vai começar a viver uma vida de experiência a partir de hoje. Uma vida onde você vai virar uma máquina de experiências. Ana, tu vens em agosto para o Meta de Pé em Angola? Acredito que sim, acredito que sim. Tomar o café em um ambiente novo, tudo, você vai começar a viver experiências novas. Experiências novas. Hoje eu corto o açúcar, glória a Deus. Glória a Deus. Então vamos lá? Fecha os olhos, vamos fazer o nosso boot. E a pergunta que eu te faço é essa: quais experiências você está evitando? Quais experiências você precisa de tomar na sua vida, entrar na tua vida? Quais são as experiências que vão te provocar, te fazer sair da zona de conforto? Essas experiências que você precisa viver. Experiência gera maturidade. Exatamente. Ana, eu salvo todas as suas lives, como tem mudado a minha mente. Glória a Deus, em nome de Jesus. Putz, Ana, deixei a minha parede, ela era muitos anos atrás, não tive medo. Glória a Deus. Amém. Quero estar colada com você, Ana. Glória a Deus. Bora lá, gente. Fecha os olhos, respira fundo. Ana, me dá uma experiência nova. Ir no Método IP é uma experiência nova. Tantas experiências. Fecha os olhos, vamos fazer o nosso boot poderoso. Ouvir o 459 hoje está sendo a minha melhor experiência. Glória a Deus. Hoje eu tiro o alcoolismo. Glória a Deus. Eu creio nisso, Elisângela. Eu creio nisso. Eu creio. Respira fundo. Pai, a Ti nós rendemos graças, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. E a Tua misericórdia, Senhor, ela é infinita. Pai, nós queremos agora alinhar o nosso coração ao Teu. Pai, cada uma dessas pessoas que estão nessa live, ao vivo, agora, nesta manhã de quinta-feira, eu peço que o Senhor visite cada uma dessas pessoas. Pai, eu sei que nós estamos distantes no corpo físico, mas em espírito nós estamos alinhados. E nós alinhamos o nosso espírito ao Teu agora, nessa manhã. Pai, nós te agradecemos por essa live. Te agradecemos porque o Senhor nos criou, Pai, para viver experiências, para uma vida cheia de novidades que revelam o Teu poder e o Teu propósito. Então, Pai, nós declaramos hoje o fim da estagnação. Nós quebramos agora, em nome de Jesus, todo medo que tem paralisado, toda crença de escassez, toda limitação, insegurança de que isso não é para mim, eu não nasci para isso. Pai, que caia por terra todo pensamento, toda mentira que foi lançada sobre a vida dessas pessoas. Nós renunciamos agora toda mentalidade de escravo, toda mentira plantada na nossa infância, que nos fez acreditar que não somos merecedores de viver o melhor, de viver experiências. E nós te pedimos perdão. Perdão pelas vezes que deixamos de viver o novo, por medo de errar. Nos perdoe por desprezar os processos que o Senhor queria usar para nos fazer crescer. As oportunidades que estavam na nossa frente, a gente fechou as portas. Mas hoje nós vamos nos posicionar diferente. Hoje nós nos reposicionamos para uma vida e uma vida de novidade, uma vida de experiências. Pedimos que o Teu Espírito nos conduza a viver experiências que vão nos amadurecer, que vão nos promover, que vão nos conectar ao propósito. E eu peço agora, Senhor, derrama sobre essas pessoas um nível novo de ousadia para viver o que elas nunca viveram. Um nível novo de coragem para dizer sim àquilo que é desconhecido. Um nível novo de sabedoria para discernir cada porta que o Senhor está abrindo. Pai, que eles possam ter novas histórias para contar. Histórias de superação, histórias de fé, de transformação. Histórias, Senhor, que glorifique o Teu nome. Como eu tenho essas histórias, Senhor. E eu sei que eu nem comecei ainda, eu só estou ensaiando.
Mas histórias de mudar para a França, histórias de pedir demissão, histórias de mudar para São Paulo, histórias, Pai. Eu quero que eles tenham histórias nesse nível. Pai, eles foram chamados para serem protagonistas e não ficar no bastidor. Então agora eu quero que você visualize você sendo reposicionado, assumindo o palco da tua vida. Você vivendo experiências novas. Visualiza agora você vivendo experiências que você nunca viveu. Visualiza você, quem aqui nunca subiu de helicóptero? Eu estou vendo pessoas aqui acessando essa frequência do helicóptero. Você vai ser convidado para sobrevoar. Visualiza você acessando lugares que você nunca foi. Visualiza você chegando, descendo do avião, em países novos, cidades novas, em lugares novos. Visualiza você acessando eventos. Eu quero que você pegue essa frequência. Eu estou arrepiando toda aqui. Eu quero que você arrepie também. Eu quero que você sinta. Sinta você acessando lugares que você nunca imaginou. Visualiza você chegando nesses lugares. Você está entrando nesses lugares agora. Visualiza pessoas aqui vão acessar viagens que nunca imaginou. Praias paradisíacas. Lugares que você nunca pensou que merecia. Visualiza você acessando Dubai. Eu vejo pessoas aqui acessando lugares assim e não olha para a condição, só visualiza. Só visualiza você vivendo experiências novas. Você em cima de um palco, palestrando para milhares de pessoas. Visualiza você lançando o seu livro. Visualiza você vivendo, enfrentando os seus desafios, enfrentando os seus medos. Visualiza você vivendo experiências que há muito tempo você queria. Só que você tinha medo de errar, medo de fracassar, medo de não dar certo. Você não se sentia merecedor, mas algo mudou na sua vida hoje. E eu quero que você visualize você agora decidindo viver essas experiências. Visualiza você chamando gente para viver essas experiências. Você agora é um gerador de energia. É você que convida as pessoas para viver experiências novas. Ana, mas eu não vou ter medo? Talvez sim, mas a coragem vai ser maior. E agora eu quero que você visualize você contando as histórias. Visualiza você numa live. E tem pessoas também que estão do seu lado, assim, você está numa mesa, e uma mesa grande. E tem várias pessoas que estão sentadas nessa mesa só para ouvir as suas histórias. Uau! E você está ali, e você abriu o celular para abrir uma live. Então, enquanto você conta aquelas pessoas, está contando também na live. E na live tem milhares de pessoas te ouvindo, e você está contando as suas experiências, está contando as suas histórias. As histórias de esquiar, as histórias de viver doideira, as histórias de ter se desafiado em coisas que você nunca pensou em se desafiar. E aquilo está te dando maturidade, te deu autoridade, aquilo gerou uma frequência nova. E as pessoas estão te ouvindo e falando, eu quero viver essas experiências também. Eu quero viver isso que você viveu também. E você está ali contando para aquelas pessoas as experiências que você viveu na vida. Você tem repertório. Respira fundo. Essa é a sua nova vida. É uma vida de experiências. Uma vida de algo novo todos os dias. Algo novo. Uma vida onde a tua frequência já vai acessar algo que o teu corpo ainda nem chegou. Fala assim para mim, a minha vida é pautada por experiências novas. E a partir de hoje, eu vivo experiências. A partir de hoje, a minha vida é uma vida de novidade. Respira fundo. Esfregue essas mãos. E que cada nova experiência, a sua identidade seja refinada, que cada nova experiência, a sua fé esteja ampliada e que cada nova experiência, o teu testemunho seja fortalecido. Nós selamos essa live com a presença viva de Deus e nós declaramos que essa semana será marcada por experiências que o céu já preparou para você. Em nome de Jesus. Fala assim um já é bem forte, aonde você está? Já é! Ana, qual sua nova experiência? Estou indo para Israel. Qual sua nova experiência? Gente, de verdade, eu vivo uma vida com tanta experiência diária.
Nós vamos fazer o próximo método IP aqui na França. Qual a sua nova experiência? É tanta experiência. Deixa eu contar um negócio para vocês. Eu quero convidar vocês. Quem aqui ainda não experimentou o método IP, quem ainda não fez, o Pablo vai fazer o método IP no dia 16 e 17 de junho. E logo em seguida ele vai viajar para Israel com a gente. Eu vou viajar com ele. Ele está indo, né, com os executivos e com alguns mentorados. Então, quero fazer esse convite. Quem nunca fez o método IP, ou quem já fez e quer mergulhar, quer viver uma experiência nova, quer aumentar a sua frequência, o QR Code está aqui, ó, na tela. Acesse esse QR Code. Vai viver experiências novas. Vá para o método IP. Vai explodir essa mente. Glória a Deus, Ana. Foi magnífico. A minha vida agora é uma vida de experiências. Amém. Glória a Deus, já é uma nova vida. Obrigada pelas palavras, Ana. Amém. Glória a Deus, gente, que nós possamos viver experiências sobrenaturais. Essa semana será marcada por aquilo que o céu preparou. Glória a Deus. Nossa, esse boot foi de quase 8 minutos. Gente, de verdade, eu não vi um boot de 8 minutos. A gente acessa Kairos. Eu não vejo, de verdade, eu entro com vocês no boot e eu começo a visualizar a loucura. Eu falo, meu Deus, vou ouvir esta live 1 milhão de vezes, sabendo que você tem sido boca de Deus. Amém. Glória a Deus, Ana. Gratidão por sua vida. Glória a Deus. Que Deus do céu me leve a algo novo. Amém. Eu creio. Gente, eu creio. É uma vida nova, tá? Uma vida de experiências novas. Glória a Deus, Ana. Amanhã estarei com vocês. Agora eu já sei. O Thiago, eu conversei com o Thiago hoje. E aí eu vou fazer o 459 até domingo. Então, já se preparem que amanhã o céu vai descer. Amanhã, pega papel e caneta também. E eu espero vocês aqui no mesmo horário, 4h59 da manhã. Vamos botar pressão no sol. Estarei com vocês aqui amanhã. Convida mais pessoas para estar aqui. O Boot Contigo tem uma energia a mais. Ai, glória a Deus, glória a Deus. Eu vivo ele junto com vocês. Que Deus abençoe. Tomo posse de tudo que foi liberado aqui. Glória a Deus. Amanhã estaremos aqui, 4h59 da manhã. E bora tocar o terror nessa terra. Uma boa quinta-feira para vocês. Vá cuidar da vida de vocês. Vá viver experiências novas. Vá treinar. Vá cuidar desse corpo. Vá transbordar. Vá adquirir conhecimento novo. Vá colocar em prática. Vá viver uma vida diferente. Vá viver uma vida que seja digna de ser influenciada. De você ser influência para a vida de outras pessoas. É isso que eu desejo para vocês. Que vocês sejam influências. Uma influência poderosa aqui nessa terra. Que Deus abençoe. Beijo, beijo, beijo. E até amanhã. Tamo junto até depois do fim. Vamos para a Semana da Sabedoria. Tô indo lá agora para o meu Instagram, gente. A gente tem live agora comigo, né? As meninas que estão comigo lá. Bora. Que Deus abençoe vocês e bora tocar o terror nessa terra. Beijo, beijo.